Existe um salmo tão poderoso que o inimigo teme ouvir, porque ele quebra ciclos de maldições e destrói todas as amarras espirituais que aprisionam a sua vida. Você está pronto para conhecê-lo? Quando você declara suas palavras com fé, maldições de gerações são quebradas instantaneamente. Ciclos de miséria, doenças e fracassos que perseguiram sua família por décadas simplesmente se desfazem. O inimigo conhece o poder devastador desta passagem e fará de tudo para você nunca descobrir esta verdade. Este salmo das Escrituras sagradas quebra cadeias invisíveis e desfaz amarras que prendem famílias inteiras por gerações. Este salmo não é apenas palavras antigas escritas em pergaminho, mas uma arma espiritual de poder incomensurável. Quantos de vocês têm sentido que algo os prende, que um ciclo se repete em sua vida sem explicação? Quantos têm visto as mesmas lutas, as mesmas derrotas, os mesmos padrões destrutivos passando de pai para filho? O grande pregador Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, dedicou sua vida a revelar as verdades profundas das Escrituras. Ele ensinava que a palavra de Deus não é letra morta, mas espírito e vida, capaz de penetrar até a divisão da alma e do espírito. Spurgeon pregava com convicção inabalável que cada salmo carrega em si uma promessa divina, um poder libertador que poucos compreendem verdadeiramente. Hoje falaremos sobre o Salmo 91, este hino sagrado que o adversário teme porque conhece seu poder devastador contra suas obras. Este não é um salmo comum, meus queridos. É uma declaração de guerra contra todas as forças das trevas que tentam manter o povo de Deus em cativeiro. Quando você compreende a magnitude desta passagem, quando permite que suas palavras penetrem em seu espírito, algo sobrenatural acontece no mundo invisível. As Escrituras nos dizem em Efésios 6:12 que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esta batalha é real, é intensa, e muitos crentes vivem derrotados porque desconhecem as armas que Deus colocou em suas mãos. O Salmo 91 é uma dessas armas poderosas. Você já parou para pensar por que certas famílias parecem estar presas a padrões de sofrimento? Por que a pobreza persiste? Por que doenças se repetem? Por que relacionamentos destroçados parecem ser uma herança passada de geração em geração? Não é coincidência, meus amados. São ciclos estabelecidos pelo inimigo. Maldições que foram permitidas através de portas abertas no passado, através de pecados não confessados, através de pactos espirituais feitos por antepassados. Mas hoje eu trago uma palavra de esperança que vem do trono de Deus. O Salmo 91 começa com uma declaração poderosa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Percebam que não diz aquele que visita ou que passa rapidamente, mas aquele que habita. Habitar significa estabelecer residência, permanecer, fazer morada permanente na presença de Deus. Quando você verdadeiramente habita no esconderijo do Altíssimo, quando sua vida está enraizada na presença divina, as maldições não encontram lugar para se estabelecer. As amarras começam a se desfazer, porque a luz da presença de Deus expõe e destrói toda a obra das trevas. Este salmo é temido pelo inimigo, porque ele sabe que um crente que compreende e declara estas verdades se torna intocável. O versículo continua dizendo que você dirá ao Senhor: refúgio meu e fortaleza minha, Deus meu em quem confio. Não é sobre o que outros dizem, é sobre o que sai da sua própria boca. Suas palavras têm poder criador. Quando você declara que Deus é seu refúgio, você está estabelecendo uma barreira espiritual que o inimigo não pode atravessar. Quando você proclama que Ele é sua fortaleza, você está invocando a proteção divina sobre sua vida. Spurgeon ensinava com maestria que a fé não é passiva, é ativa. É uma decisão deliberada de confiar em Deus, independentemente das circunstâncias. Quantos hoje estão sendo derrotados porque esperam que Deus faça tudo, mas não exercitam a autoridade que Ele já lhes concedeu? O Salmo 91 não é apenas para ser lido, é para ser declarado, proclamado, decretado sobre sua vida e sobre sua família. O verso 3 revela algo extraordinário, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
O laço do passarinheiro representa as armadilhas do inimigo, aquelas situações que parecem boas, mas são estratégias para capturar e destruir. Quantas pessoas caem em vícios, em relacionamentos destrutivos, em negócios fraudulentos porque não discernem o laço? Este salmo promete livramento. A peste perniciosa fala de doenças, enfermidades que vêm para destruir. Mas veja o que Deus está dizendo. Ele te livrará. Não diz talvez, não diz se for da vontade, diz que te livrará. Esta é uma promessa firme para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. As doenças que atormentam sua família há gerações não têm autoridade sobre você quando você está coberto por esta promessa. Meus irmãos, sei que muitos aqui carregam feridas profundas, ciclos que parecem impossíveis de quebrar. Alguns vêm de famílias onde o divórcio é uma constante, onde a depressão passa de pai para filho, onde a falta financeira parece ser uma maldição hereditária. Mas eu vim aqui hoje com uma palavra profética do céu. Esses ciclos terminam em você. Quando você se apropria do Salmo 91, quando você passa a viver sob seu manto de proteção, as correntes se rompem. Se você deseja aprofundar sua caminhada de intimidade com Deus e aprender a quebrar esses ciclos através da oração e da palavra, adquira nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, no link do primeiro comentário fixado. Este material foi preparado com muito cuidado para guiar você em uma jornada transformadora de reconexão com o Pai Celestial. E se esta mensagem está tocando seu coração, se inscreva em nosso canal para receber mais ensinamentos que fortalecerão sua fé e trarão sabedoria para sua vida espiritual. Toque no sininho para ser notificado sempre que liberarmos novos conteúdos que edificarão sua alma. O versículo 4 nos revela uma imagem de ternura e proteção que poucos compreendem em sua totalidade. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Imaginem por um momento uma mãe passarinho protegendo seus filhotes. Quando o perigo se aproxima, ela não os abandona, não foge sozinha, mas os cobre com suas próprias asas, expondo-se ao risco para garantir a segurança dos pequeninos. Assim é o amor de Deus por você, meu irmão, minha irmã. Ele não é um Deus distante e indiferente. Ele é o Pai amoroso que te cobre, que te protege, que coloca você debaixo de suas asas. Quando as tempestades da vida rugem, quando os ataques do adversário se intensificam, há um lugar seguro para você, e esse lugar é na presença do Altíssimo, coberto por sua proteção divina. A segunda parte deste versículo diz que sua verdade é escudo e broquel. A verdade de Deus não é apenas informação, é proteção. Quando você conhece a verdade das Escrituras, quando você sabe quem você é em Cristo, quando você compreende suas promessas, você se torna protegido contra as mentiras do inimigo. Quantos estão sendo derrotados hoje porque acreditam nas mentiras que o adversário sussurra em seus ouvidos? O diabo é chamado em João 8,44 de pai da mentira. Ele não tem verdade em si. Toda sua estratégia é baseada em engano, em fazer você acreditar em algo contrário ao que Deus declarou sobre sua vida. Ele te diz que você não tem valor, mas Deus diz que você é precioso aos seus olhos. Ele te diz que você está amaldiçoado, mas Deus diz que em Cristo toda maldição foi quebrada na cruz do Calvário. O versículo 5 continua com uma promessa extraordinária. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia. Os terrores da noite representam aquelas angústias que vêm nas horas de escuridão, quando tudo parece pior, quando a solidão aperta, quando os pensamentos torturantes não deixam você dormir. Quantos aqui já passaram noites acordados, atormentados por preocupações, por medos, por ansiedades que parecem gigantes na calada da noite? Mas veja o que a palavra está declarando. Você não precisa temer. Não é que os terrores não virão. É que quando eles vierem, você estará tão seguro na presença de Deus que eles não terão poder sobre você. A paz que excede todo o entendimento, mencionada em Filipenses 4:7, guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus, mesmo quando as circunstâncias gritarem desespero. A seta que voa de dia representa os ataques que vêm quando você menos espera, quando tudo parece estar bem. São aquelas notícias repentinas, aqueles diagnósticos inesperados,
aquelas traições que você não viu chegar. São as flechas incendiárias do maligno mencionadas em Efésios 6,16. Mas o escudo da fé, alimentado pela verdade do Salmo 91, apaga todas essas flechas antes que elas possam te ferir mortalmente. O versículo 6 aprofunda ainda mais. Nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Percebam que não importa a hora, não importa a forma que o ataque venha, você está protegido. A peste que anda na escuridão são aquelas enfermidades ocultas, aquelas doenças silenciosas que vão consumindo aos poucos, aqueles vícios secretos que ninguém vê, mas que destroem por dentro. A mortandade que assola ao meio-dia é a destruição que vem abertamente, sem se esconder. São as crises públicas, os escândalos, as perdas visíveis. Mas a promessa é clara. Nada disso te atingirá quando você está debaixo da cobertura divina. Isto não significa que você viverá numa bolha onde nada de ruim acontece ao seu redor, mas significa que você estará preservado, guardado, protegido mesmo no meio do caos. Agora chegamos a um dos versos mais impactantes. O versículo 7. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Que promessa tremenda! Enquanto outros ao seu redor estão caindo, sendo derrotados, sucumbindo aos ataques, você permanecerá de pé. Isto não é arrogância. É fé nas promessas de Deus. Isto não é insensibilidade com o sofrimento alheio. É compreensão de que há uma proteção especial para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Muitos têm visto suas famílias serem devastadas. Irmãos que perderam tudo, pais que adoeceram, filhos que se desviaram. E no meio de toda essa destruição, você pode se perguntar: por que eu ainda estou de pé? A resposta está neste salmo. Você está de pé porque há um propósito divino sobre sua vida. Você foi preservado porque Deus tem planos para você. Porque você é chamado para quebrar o ciclo, para ser a geração que muda a história da sua família. O versículo 8 nos mostra algo importante. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Você verá a justiça de Deus sendo estabelecida. Você verá aqueles que te perseguiram, que te caluniaram, que trabalharam contra você, recebendo o que plantaram. Não é vingança, é justiça divina. Não é você fazendo mal a mal, é Deus sendo fiel em defender seus filhos. Romanos 12:19 nos ensina: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Quando você está seguro no Salmo 91, você não precisa tomar as coisas em suas próprias mãos. Você pode descansar sabendo que o justo juiz cuidará de cada situação, de cada injustiça, de cada ataque sofrido. Então o Salmo faz uma afirmação poderosa no versículo 9. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Novamente vemos a importância da confissão, da declaração pessoal. Não é sobre o que o pastor diz, não é sobre o que seus pais creem, é sobre o que você declara. É sobre você, individualmente, fazendo desta verdade a sua verdade, deste Deus o seu Deus, deste refúgio o seu refúgio pessoal e intransferível. A segunda parte do verso 9 continua: o Altíssimo é a tua habitação. Habitação não é hotel onde você passa uma noite. Habitação é lar, é onde você vive, onde você estabelece suas raízes. Quando Deus se torna sua habitação, quando você vive constantemente consciente de sua presença, as maldições não encontram endereço na sua vida. As amarras procuram por você, mas não te encontram porque você está escondido no Altíssimo. O versículo 10 traz uma promessa que precisa ser gravada em seu coração. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Preste atenção na abrangência desta declaração. Nenhum mal nem praga alguma. Não é que alguns males serão impedidos, é que nenhum mal conseguirá prevalecer contra você. Isto não significa a ausência de provações, mas significa que mesmo nas provações, você terá vitória, você sairá fortalecido, você não será destruído. A tenda representa sua casa, sua família, seus entes queridos. A proteção não é apenas individual, ela se estende sobre aqueles que estão debaixo da sua cobertura espiritual. Quando você, como pai ou mãe, como líder do seu lar, se posiciona debaixo do Salmo 91, esta proteção cobre também seus filhos, seu cônjuge, todos os que habitam em sua casa. Que responsabilidade tremenda!
E que privilégio glorioso! Quantos lares hoje estão sendo invadidos por todo tipo de mal? Doenças que não têm explicação médica, discórdias que surgem do nada, problemas financeiros que parecem não ter solução. Mas quando o sacerdote do lar, quando aquele que busca a Deus genuinamente declara este salmo sobre sua família, as coisas começam a mudar. O inimigo perde a permissão legal de operar, porque a casa está coberta pela promessa divina. Agora chegamos aos versículos 11 e 12, que revelam um mistério extraordinário da proteção celestial, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Você percebe o que isto significa? Há anjos designados especificamente para sua proteção, anjos que receberam ordens diretas do trono de Deus para guardarem você. Hebreus 1:14 nos esclarece que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Eles não são meros espectadores da sua jornada, são participantes ativos da sua proteção. Quando você caminha em obediência, quando você vive debaixo da cobertura do Altíssimo, há uma escolta angelical invisível aos olhos naturais, mas real e poderosa no mundo espiritual. Pense comigo. Quantas vezes você escapou de situações que poderiam ter sido trágicas? Quantas vezes um acidente foi evitado por segundos? Quantas vezes uma decisão que parecia certa se mostrou errada no último momento e algo te impediu de seguir em frente? Não foi sorte, meus queridos, não foi coincidência. Foram os anjos cumprindo a ordem divina de guardarem você em todos os seus caminhos. A promessa diz que eles te sustentarão nas mãos para que você não tropece. Tropeçar não é apenas cair fisicamente, é também cometer erros graves, é desviar-se do caminho, é ser seduzido pelo pecado. Os anjos trabalham para manter você no caminho certo, para evitar que você seja enganado, para proteger você de decisões que trariam destruição. Que maravilha saber que não estamos sozinhos nesta jornada. O versículo 13 declara algo poderoso. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. O leão representa o inimigo que ataca abertamente, com força bruta, tentando intimidar através do medo. A serpente representa o ataque sorrateiro, o veneno que é injetado sutilmente, as mentiras que são plantadas com astúcia. Mas a promessa é que você pisará em ambos. Você terá autoridade sobre toda a estratégia do adversário. Jesus disse em Lucas 10:19, Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Esta autoridade foi delegada a você como filho de Deus. O problema é que muitos crentes vivem como mendigos espirituais, esquecendo-se da autoridade que possuem em Cristo. Você não foi chamado para ser pisado. Você foi chamado para pisar sobre as obras das trevas. Calcar aos pés significa dominar completamente, subjugar e estabelecer autoridade absoluta. Quando você declara o Salmo 91, quando você vive seus princípios, você não apenas resiste ao inimigo, você o domina. As maldições que tentam se estabelecer são pisadas. As amarras que tentam te prender são desfeitas debaixo da autoridade que Deus te deu. O ciclo de derrota termina porque você aprendeu a exercer o poder que já é seu. Agora, nos versículos 14 a 16, algo extraordinário acontece. Até aqui o Salmo vinha falando sobre aquele que habita no esconderijo, mas agora é o próprio Deus quem fala. É como se até este momento tivéssemos a descrição das promessas, e agora o Altíssimo, pessoalmente, confirma cada palavra com sua própria voz. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. A condição para todas essas promessas se cumprirem não é perfeição, não é nunca falhar, não é ser melhor que os outros. A condição é amor. Amar a Deus encarecidamente. Conhecer seu nome, que no contexto bíblico significa conhecer seu caráter, sua natureza, sua essência. Quando você verdadeiramente conhece quem Deus é, quando você o ama de todo o coração, as promessas se tornam realidade na sua vida. Pô-lo-ei em retiro alto significa colocar você numa posição de vantagem espiritual. É como estar no topo de uma montanha, onde você pode ver o inimigo de longe, onde as armadilhas não alcançam,
onde você tem perspectiva clara de tudo o que acontece. Esta é a vida do crente que habita no esconderijo do Altíssimo. Uma vida vivida em elevação espiritual, acima das circunstâncias, acima das crises, acima dos ataques. O versículo 15 continua com Deus falando: Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o tirarei e o glorificarei. Percebam que Deus não diz que você não passará por angústias. Ele diz que estará com você na angústia. A diferença é tremenda. Você não está sozinho no vale. O próprio Deus está ali com você. E mais que isso, Ele te tirará da angústia e te glorificará. Ser glorificado por Deus significa ser honrado, ser exaltado, ser usado como testemunho vivo do seu poder. Quantos hoje estão no vale da sombra da morte, mas em breve serão testemunhas do livramento divino? Quantos estão cercados por inimigos, mas logo verão a mão de Deus trabalhando em seu favor? A angústia é temporária, mas a glória que virá é eterna. Finalmente, o versículo 16 traz o desfecho glorioso: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Longevidade não é apenas viver muitos anos, é viver anos plenos, anos produtivos, anos abençoados. É ver seus filhos crescerem. É estar presente para seus netos. É completar o propósito para o qual Deus te criou. As maldições tentam encurtar seus dias, mas a promessa divina é de vida longa e próspera. Precisamos compreender algo fundamental sobre este salmo que o torna tão temido pelo adversário. Não é apenas uma coleção de promessas bonitas. Não é apenas poesia antiga. É uma declaração legal no mundo espiritual. Quando você declara este salmo com fé, com compreensão, com autoridade, você está invocando leis espirituais que foram estabelecidas pelo próprio Criador do universo. O inimigo não tem escolha senão recuar diante desta autoridade. Muitos perguntam por que este salmo especificamente tem tanto poder. A resposta está na sua abrangência completa. Ele cobre todas as áreas da vida, todos os tipos de ataques, todas as formas de maldição. Não deixa brechas, não deixa portas abertas. É uma cobertura total e absoluta para aqueles que cumprem a condição estabelecida: habitar no esconderijo do Altíssimo e amar a Deus encarecidamente. Veja, o inimigo trabalha com legalidades. Ele procura permissões, brechas, portas abertas através das quais possa operar. Quando seus antepassados fizeram pactos com forças das trevas, quando envolveram-se com ocultismo, quando abriram portas através de pecados graves, eles deram permissão legal para que maldições operassem na linhagem familiar. É por isso que você vê os mesmos padrões se repetindo geração após geração. Mas quando você se apropria do Salmo 91, quando você passa a viver seus princípios, algo poderoso acontece no mundo espiritual. As permissões legais são revogadas. Os direitos que o inimigo tinha são cancelados. A autoridade superior de Deus prevalece sobre qualquer contrato espiritual que tenha sido feito no passado. Gálatas 3,13 nos diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isto significa que, na cruz do Calvário, Jesus já quebrou toda a maldição que poderia existir sobre sua vida. O preço já foi pago. A vitória já foi conquistada. O que falta é você se apropriar desta verdade. É você tomar posse da herança que já é sua em Cristo. O Salmo 91 é uma ferramenta poderosa para fazer exatamente isto, para declarar e estabelecer no mundo natural aquilo que já foi conquistado no mundo espiritual. Pense na sua família por um momento. Quais são os ciclos que se repetem? Talvez seja a pobreza, talvez seja o divórcio, talvez sejam doenças específicas, talvez sejam vícios e dependências. Estes não são simplesmente coincidências genéticas ou sociais. São padrões espirituais que foram estabelecidos e que continuam operando, porque ninguém se levantou com autoridade para quebrá-los. Mas você pode ser aquele que muda esta história. Você pode ser a geração que diz basta. Até aqui chegou a operação do maligno sobre minha família. A partir de mim, os ciclos são quebrados, as maldições são canceladas, as amarras são desfeitas. E o Salmo 91 é sua declaração de independência espiritual. É seu decreto de liberdade. É sua certidão de propriedade sobre as bênçãos que Deus preparou para você. É importante entender que quebrar ciclos não é algo que acontece automaticamente.
requer ação deliberada, requer fé ativa, requer persistência. O inimigo não desiste facilmente daquilo que ele considera território conquistado. Ele vai resistir, vai tentar fazer você duvidar, vai usar circunstâncias para te desencorajar. Mas você precisa permanecer firme na palavra. Precisa continuar declarando as promessas, mesmo quando nada parece mudar no natural. Josué 1:3 declara: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Perceba que Deus já havia dado a terra prometida, mas eles precisavam pisar nela. Precisavam tomar posse. Da mesma forma, as promessas já são suas, mas você precisa pisar nelas através da fé, através da declaração, através da obediência. Cada vez que você declara o Salmo 91, você está pisando em território que Deus já lhe deu. Há poder na repetição intencional. Não é vã repetição, não é recitar palavras sem sentido. É declaração estratégica, é guerra espiritual, é estabelecimento de autoridade. Quando você acorda e a primeira coisa que faz é declarar o Salmo 91 sobre sua vida e sua família, você está estabelecendo um padrão espiritual para aquele dia. Está dizendo ao inimigo que ele não tem autoridade. Está relembrando as forças celestiais das promessas de Deus. Está ativando a proteção divina. O testemunho de inúmeros irmãos ao redor do mundo confirma o poder deste salmo. Famílias inteiras foram libertas de vícios que devastavam gerações. Doenças hereditárias simplesmente pararam de se manifestar. Padrões de fracasso foram substituídos por histórias de sucesso. Não porque essas pessoas eram especiais, não porque eram mais santas que outras, mas porque compreenderam e aplicaram os princípios do Salmo 91. Uma senhora me testemunhou que em sua família todas as mulheres ficavam viúvas cedo. Sua bisavó, sua avó, sua mãe, todas perderam os maridos antes dos 50 anos. Quando ela se casou, o medo a atormentava. Mas alguém lhe ensinou sobre o Salmo 91. Ela começou a declarar diariamente sobre seu casamento, sobre seu esposo. Hoje, depois de 30 anos de matrimônio, o ciclo foi quebrado. Ela e o marido servem a Deus juntos. Criaram filhos na presença do Senhor. E aquela maldição não teve poder sobre sua vida. Outro irmão compartilhou que em sua linhagem, todos os homens morriam de problemas cardíacos. Pai, avô, bisavô, tios, todos sucumbiam a ataques do coração. Quando ele chegou na idade que seu pai tinha quando faleceu, o medo tentou paralisá-lo. Mas ele decidiu lutar com as armas espirituais. Declarava o Salmo 91 pela manhã e à noite. Jejuava e orava. Hoje ele tem 10 anos a mais do que seu pai viveu. Goza de saúde plena. E está quebrando o ciclo para seus filhos e netos. Estes testemunhos não são exceção. São o padrão para aqueles que creem. 2 Coríntios 1:20 nos diz que quantas forem as promessas de Deus, são sim nele. E por ele o amém para a glória de Deus por nós. Todas as promessas são sim, são afirmativas, são garantidas para aqueles que estão em Cristo. O Salmo 91 não é uma possibilidade distante, é uma realidade presente para os filhos de Deus. Precisamos falar sobre como aplicar este salmo de forma prática na sua vida diária. Conhecer a teoria é importante, mas sem aplicação prática, a palavra não produz transformação. Tiago 1:22 nos adverte: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ouvir sobre o poder do Salmo 91 é maravilhoso, mas você precisa ser cumpridor. Precisa colocar em prática aquilo que está aprendendo. O primeiro passo prático é memorizar este salmo. Não basta ler de tempos em tempos, você precisa ter esta palavra guardada no seu coração. O Salmo 119:11 declara: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando a palavra está no seu coração, ela está disponível a qualquer momento. Quando o ataque vem de surpresa, quando a notícia devastadora chega, você não precisa correr buscar a Bíblia. A palavra já está dentro de você, pronta para ser declarada. Estabeleça momentos específicos do dia para declarar o Salmo 91. Pela manhã, antes de começar suas atividades, declare sobre você e sua família. À noite, antes de dormir, sele sua casa com estas promessas. Quando você sai de carro, declare proteção no caminho. Quando seus filhos vão para a escola, cubra-os com o manto do Altíssimo. Isto não é superstição, é fé em ação, é guerra espiritual estratégica. Ensine este salmo para sua família.
Reúna seus filhos e explique para eles, com linguagem que compreendam, o poder desta passagem. Ore com eles usando estas palavras. Crie o hábito de, antes das refeições ou antes de dormir, declarar junto o Salmo 91. Quando toda a família se une nesta declaração de fé, a fortaleza espiritual do lar se multiplica tremendamente. Outro aspecto prático importante é a questão do arrependimento e da renúncia. Se você sabe que em sua família houve envolvimento com práticas ocultistas, com macumba, com espiritismo, com feitiçaria, é necessário renunciar especificamente a estes pactos. 1 João 1:9 promete: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confesse os pecados conhecidos de sua linhagem, renuncie a todo pacto espiritual e então declare o Salmo 91 como seu novo pacto de proteção em Cristo. Há poder tremendo na declaração audível. Não apenas pense o Salmo, não apenas leia mentalmente, mas declare em voz alta. Apocalipse 12:11 diz que vencemos o acusador pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. A palavra precisa ser expressa, precisa ser falada. Quando você declara as promessas em voz alta, você está testemunhando no mundo natural e espiritual. Está estabelecendo uma realidade através da palavra falada. Combine a declaração do Salmo 91 com jejum e oração quando estiver enfrentando batalhas espirituais mais intensas. Alguns ciclos são particularmente resistentes. Algumas maldições estão profundamente enraizadas. Jesus disse em Marcos 9:29 que alguns tipos de demônios só saem com oração e jejum. Quando você adiciona a disciplina espiritual do jejum, a declaração da palavra, você está intensificando sua autoridade espiritual. É fundamental também que você viva em coerência com o que declara. Não adianta declarar proteção divina e viver em pecado deliberado. Não funciona declarar as promessas e continuar frequentando lugares que abrem portas espirituais negativas. Não há poder em declarar o Salmo 91 e manter relacionamentos que te afastam de Deus. A santidade não é opcional, é requisito para uma vida de vitória espiritual. 1 Pedro 1:16 nos ordena: sede santos porque eu sou santo. A santidade não é perfeição absoluta. Ninguém alcança isto nesta vida, mas é uma decisão diária de se afastar do mal, de buscar a pureza, de viver em obediência aos mandamentos divinos. Quando sua vida está alinhada com a vontade de Deus, o Salmo 91 opera com poder máximo, sem interferências, sem bloqueios espirituais. Mantenha também uma vida de gratidão e adoração. Quando você louva a Deus, quando você expressa gratidão pelas bênçãos, você está criando uma atmosfera espiritual propícia para que as promessas se manifestem. Segundo Crônicas 20, nos mostra que quando o povo de Deus louvou diante do exército inimigo, o próprio Deus confundiu os adversários e trouxe a vitória. O louvor é uma arma poderosa que trabalha em conjunto com a declaração da palavra. Não se desanime se os resultados não forem imediatos. Algumas situações se resolvem rapidamente, outras requerem persistência. Abraão esperou 25 anos pela promessa. José passou 13 anos entre a visão e sua realização. Davi foi ungido rei, mas precisou fugir e se esconder por anos antes de assumir o trono. O tempo de espera não invalida a promessa, apenas testa e fortalece sua fé. Gálatas 6:9 nos encoraja: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desfalecermos. Continue declarando, continue crendo, continue vivendo em obediência. O tempo próprio de Deus chegará. Os ciclos serão quebrados, as maldições serão desfeitas, as amarras serão rompidas, não pelo seu esforço, não pela sua força, mas pelo poder da palavra de Deus operando em sua vida. Documente as vitórias. Quando você vê uma resposta de oração, quando algo muda positivamente, anote. Crie um diário espiritual, onde registra como Deus tem cumprido as promessas do Salmo 91 na sua vida. Isto serve para fortalecer sua própria fé nos momentos de dúvida e serve como testemunho poderoso para encorajar outros que estão lutando batalhas semelhantes. Compartilhe seu testemunho com sabedoria. Quando Deus operar milagres em sua vida, através da aplicação do Salmo 91, conte para outros. Não com orgulho, não se vangloriando, mas com humildade,
dando toda a glória a Deus. Seu testemunho pode ser exatamente aquilo que alguém precisa ouvir para ter fé e começar sua própria jornada de quebra de ciclos e libertação de maldições. Lembre-se que a batalha não é apenas sua, é de todos os crentes. Ore pelos seus irmãos em Cristo. Declare o Salmo 91 sobre a igreja. Interceda pelas famílias que você sabe que estão enfrentando lutas espirituais. Quando o corpo de Cristo se une em intercessão, quando declaramos juntos as promessas divinas, o poder se multiplica e vitórias coletivas acontecem. Há algo profundamente importante que precisamos abordar sobre o poder do Salmo 91 na quebra de ciclos geracionais. Muitos não compreendem que vivemos numa batalha que transcende o tempo linear. As decisões espirituais dos nossos antepassados criaram consequências que se estendem através das gerações. Êxodo 25 nos mostra que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Isto não é injustiça divina, é uma lei espiritual. Quando seus bisavós, avós ou pais abriram portas espirituais através de pecados graves, eles estabeleceram padrões que passaram a operar na linhagem familiar. É como uma dívida espiritual que vai sendo herdada. Mas veja a maravilha da graça de Deus. O mesmo versículo diz que ele usa de misericórdia com milhares dos que o amam e guardam os seus mandamentos. A bênção se estende por muito mais gerações que a maldição. Quando você se apropria do Salmo 91, quando você passa a viver em amor e obediência a Deus, você não está apenas quebrando ciclos negativos para você mesmo. Você está estabelecendo um novo padrão de bênção que se estenderá para seus filhos, netos, bisnetos. Você está mudando o curso espiritual da sua linhagem. Está transformando uma herança de maldição numa herança de bênção. Pense no poder tremendo desta realidade. Seus descendentes, pessoas que ainda nem nasceram, serão beneficiadas pela sua decisão hoje de viver debaixo da cobertura do Altíssimo. Eles crescerão numa atmosfera espiritual diferente. Não terão que lutar contra os mesmos demônios que atormentaram gerações anteriores. Começarão a vida com uma vantagem espiritual que você conquistou para eles através da sua fé e obediência. Isto traz uma responsabilidade sagrada. Você não está lutando apenas por você. Você está lutando por todos aqueles que virão depois de você. Cada vez que você resiste ao pecado, cada vez que escolhe a obediência, cada vez que declara as promessas de Deus, você está construindo um legado espiritual. Está criando uma fortaleza de fé que protegerá gerações futuras. Mas para que esta quebra de ciclos seja completa e permanente, você precisa entender alguns princípios fundamentais. Primeiro, perdoar é essencial. Muitas maldições continuam operando porque há falta de perdão. Quando você guarda rancor, amargura, ressentimento, você está mantendo portas abertas para o inimigo. Mateus 6,15 é claro. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Perdoar não significa dizer que o mal que fizeram contra você estava certo. Não significa reconciliar relacionamentos que são tóxicos. Perdoar é liberar a pessoa do seu julgamento. É colocar a situação nas mãos de Deus. É decidir não deixar que aquela dor continue te envenenando. Quando você perdoa, você fecha uma porta legal que o inimigo estava usando para manter você preso em ciclos de sofrimento. Segundo, você precisa renunciar verbalmente a práticas e crenças que seus antepassados podem ter adotado. Se houve envolvimento com religiões afro-brasileiras, com espiritismo kardecista, com nova era, com maçonaria, com sociedades secretas, você precisa renunciar a estas coisas em nome de Jesus. Atos 19, 18, 19. Mostra os novos convertidos confessando publicamente suas práticas e queimando seus livros de magia. Havia um rompimento claro e definitivo com o passado. Esta renúncia não precisa ser pública necessariamente, mas precisa ser verbal e intencional. Você pode fazer isto na sua casa, no seu quarto, mas com voz audível, renunciando especificamente a cada prática que você sabe que houve na sua família. Depois desta renúncia, declare sua aliança com Cristo. Declare o Salmo 91 sobre sua vida e peça que o sangue de Jesus purifique sua linhagem de toda contaminação espiritual. Terceiro, preencha o vazio com a presença de Deus. Jesus ensinou em Mateus 12, 43, 45
que quando um espírito imundo sai de uma pessoa e não encontra ocupação, ele volta com 7 espíritos piores. Não basta quebrar os ciclos negativos. Você precisa estabelecer ciclos positivos. Não basta renunciar às trevas. Você precisa encher sua vida com a luz. O Salmo 91 não é apenas uma ferramenta de quebra. É um manual de permanência na presença divina. Cultive disciplinas espirituais saudáveis. Leitura bíblica diária não é legalismo, é alimento para sua alma. Oração não é obrigação religiosa, é comunhão com o Pai. Congregar não é tradição vazia, é fortalecer-se no corpo de Cristo. Estas práticas criam uma atmosfera onde as promessas do Salmo 91 florescem, onde a proteção divina opera sem impedimentos, onde os ciclos negativos não encontram terreno fértil para se reestabelecer. Ensine seus filhos desde cedo sobre identidade em Cristo. Muitos ciclos se perpetuam porque as crianças crescem sem saber quem são espiritualmente. Elas herdam as lutas, mas não herdam as ferramentas para vencer. Provérbios 22:6 nos instrui: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Quando você ensina o Salmo 91 para seus filhos, quando ora com eles, quando modela uma vida de fé, você está equipando-os para manter a vitória que você conquistou. Não subestime o poder do exemplo. Suas ações falam mais alto que suas palavras. De nada adianta declarar o Salmo 91 se sua vida não reflete confiança em Deus. Se você vive ansioso, desesperado, tomado pelo medo, seus filhos aprenderão mais com sua postura do que com suas declarações. Mas quando eles veem você enfrentar crises com fé, quando observam sua paz em meio às tempestades, quando testemunham respostas às suas orações, a fé deles se fortalece. Esteja preparado para a resistência espiritual. Quando você começa a quebrar ciclos, quando declara guerra às maldições geracionais, o inimigo não fica passivo. Ele vai tentar intimidar. Vai usar pessoas ao seu redor para desencorajar. Vai trazer circunstâncias difíceis para fazer você duvidar. Efésios 6:12 nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue. Reconheça o verdadeiro inimigo e não desvie seu foco. Mantenha-se firme na comunhão com outros crentes. O diabo adora crentes isolados porque são alvos fáceis. Quando você está conectado a uma igreja saudável, quando tem irmãos em Cristo com quem pode orar e ser fortalecido, você tem uma rede de proteção adicional. Eclesiastes 4:12 nos ensina que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Você, Deus e o corpo de Cristo formam uma aliança poderosa contra as investidas do inimigo. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao final desta pregação sobre o salmo mais temido pelo inimigo. Espero que estas palavras tenham tocado profundamente o seu coração e que você tenha compreendido o poder tremendo que existe nesta passagem sagrada. O Salmo 91 não é apenas texto antigo, é arma viva e eficaz para quebrar ciclos de maldições e amarras que têm aprisionado famílias inteiras. Que você saia daqui com fé renovada, com autoridade espiritual restaurada, sabendo que em Cristo você é mais que vencedor. Declare este salmo sobre sua vida diariamente e testemunhe o poder de Deus operando milagres extraordinários. Se você deseja aprofundar ainda mais sua intimidade com o Pai e aprender práticas que transformarão sua vida espiritual, adquira nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, no link fixado no primeiro comentário. Agradeço imensamente por ter dedicado seu tempo para assistir esta mensagem. Se ela abençoou sua vida, peço que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like e compartilhe este vídeo com outras pessoas que precisam desta palavra. Seu comentário também é muito importante para nós. Conte como Deus tem falado ao seu coração. Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na sua tela, pois temos muito mais para edificar sua fé. Que o Senhor te abençoe e te guarde ricamente.